A história frequentemente registra os grandes triunfos militares com letras de ouro, mas raramente se detém no silêncio sepulcral que sucede à batalha. Após derrotar a coalizão dos 4 reis do Oriente em uma manobra tática sem precedentes, Abraão não se encontra em celebração. Pelo contrário, ele se vê em uma encruzilhada legal e existencial, ditada pelas leis do 2º milênio antes de Cristo, que exerciam uma severidade implacável sobre os patriarcas no antigo crescente fértil. Uma vitória no campo de batalha, sem um herdeiro na tenda, era apenas um prelúdio ao esquecimento histórico. Segundo as evidências arqueológicas das tábuas de Nuzi e os costumes jurídicos da Mesopotâmia, a falta de um filho biológico obrigava a transferência de todo o patrimônio e do legado a um administrador doméstico, neste caso, Eliezer de Damasco. Abraão, o homem que alterou a geopolítica de seu tempo, enfrenta agora uma crise que nenhuma espada pode resolver. A realidade técnica de que seu nome está prestes a dissolver-se nas areias do tempo. Entretanto, neste preciso instante de vulnerabilidade humana, em que a lógica da sucessão parece ter chegado a um beco sem saída, o soberano está prestes a revelar um desígnio que transcende a cronologia dos homens. Analisaremos o momento em que a vontade do Criador intervém no direito civil antigo para transformar uma crise de herança no fundamento de uma redenção eterna. Nesta análise, não nos limitaremos a ler um relato antigo. Vamos decodificar a anatomia de uma promessa que desafiou a jurisprudência de seu tempo. O objetivo deste estudo é demonstrar que o temor de Abraão não era uma simples debilidade emocional, mas sim uma conclusão lógica baseada nas leis de sucessão da Mesopotâmia. Ao compreendermos o peso legal de sua situação, descobriremos como o soberano não apenas oferece consolo, mas reescreve o destino humano mediante um pacto que transcende a biologia e a cronologia. O espectador obterá uma perspectiva técnica e teológica sobre como a vontade divina utiliza crises de herança para estabelecer o fundamento jurídico da redenção. Para navegar por este momento crucial da história patriarcal, seguiremos um roteiro estruturado sobre a realidade do direito civil antigo. Investigaremos a função jurídica de Eliezer de Damasco e o marco das tábuas de Nuzi. Analisaremos por que, segundo a lógica do século XIX a.C., a falta de um herdeiro biológico convertia automaticamente o administrador da casa em beneficiário legal, extinguindo, efetivamente, a linhagem de Abraão. Observaremos o contraste entre a evidência e a promessa, analisando o diálogo entre a limitação humana, esterilidade e velhice, e a expansão astronômica proposta pelo Criador. Veremos como o Senhor retira Abraão da estreiteza de sua tenda, para mostrar-lhe uma realidade que seu atual contexto legal não podia processar: a imputação da justiça. Examinaremos o momento em que Abraão crê no Senhor, não como um mero sentimento, mas como um ato de confiança no caráter do soberano, o que resulta em uma declaração legal de justiça, assentando o precedente para todo o plano da salvação que se desenrolará nos séculos vindouros. Para compreender a magnitude do que ocorre nas planícies de Canaã, é imperativo despojarmos-nos de nossa mentalidade moderna e observar o rigor da jurisprudência mesopotâmica. Nos encontramos em uma época onde a linhagem não era apenas uma questão de afeto, mas a base da sobrevivência legal e espiritual de um clã. A arqueologia, através das tábuas de Nuzi, revela que, diante da ausência de um filho biológico, o direito civil da época determinava que o servo principal da casa se tornava o herdeiro forçoso. Esta era a realidade técnica que pesava sobre Abraão. O nome de sua família estava prestes a dissolver-se na história. Entretanto, o que se desenrola neste capítulo de Gênesis não é simplesmente um conflito sucessório,
É o desdobramento do plano soberano, que utiliza a limitação humana como tela para a glória divina. Abraão raciocina segundo a evidência de seus olhos e a cronologia de seu corpo envelhecido. Sua lógica é impecável. Não há um filho, portanto, o pacto estaria estagnado. Mas o soberano do tempo não opera sob os códigos humanos, nem sob as limitações da biologia caída. Aqui, a vontade eterna intervém para elevar o conflito de uma tenda de campanha, no deserto, à imensidão do cosmos. O ponto culminante desta fase não é apenas a promessa de terra ou descendência, mas sim a transformação da relação entre o Criador e a criatura. Quando Abraão crê, produz-se um evento jurídico-teológico sem precedentes. A imputação da justiça não é um mérito alcançado, mas uma dádiva recebida mediante a confiança no caráter do soberano. Este é o fundamento sobre o qual se construirá toda a arquitetura da salvação. É um momento onde o tempo se detém para que a eternidade declare justo um homem que, apesar de suas dúvidas, decide descansar na palavra de aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Para compreender a crise que atravessa Abraão neste ponto da cronologia bíblica, devemos despojar-nos de qualquer noção moderna de herança. No contexto legal do Antigo Oriente Próximo, documentado em registros como as Tábuas de Nuzi, a falta de um herdeiro biológico não era apenas um vazio emocional, mas uma catástrofe jurídica. Sem um filho, o patrimônio e a identidade de Abraão estavam destinados a ser absorvidos por um terceiro, neste caso, Eliezer de Damasco. A evidência histórica nos mostra que o procedimento padrão era a adoção de um servo para assegurar a continuidade do nome. Abraão raciocinava, portanto, com a precisão de um homem que conhecia profundamente as leis de seu tempo. Sua lógica é empírica. O tempo passou, seu corpo envelheceu e a promessa parece ter sucumbido diante da impossibilidade biológica. Entretanto, o que ocorre a seguir redefine por completo a relação entre o Criador e a humanidade. O soberano não responde com um argumento legalista, mas sim com uma demonstração de seu domínio absoluto sobre a criação. Ao retirar Abraão dos confins de sua tenda, ele o obriga a ir além das limitações de sua própria história pessoal. Quando o Senhor lhe ordena contar as estrelas, não está utilizando uma metáfora poética vazia. Na linguagem do pacto soberano, Deus está declarando que seu plano não está sujeito às leis da finitude humana, nem à decadência da carne. Aqui presenciamos um ponto de inflexão teológico. A fé de Abraão encontra-se com a fidelidade do Criador. Neste diálogo, a incerteza do patriarca se dissolve, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua confiança foi transladada da evidência visível para a palavra daquele que sustenta o cosmos. Este momento marca a instauração de um princípio fundamental na arquitetura da salvação: a justiça imputada. Não é um mérito que Abraão tenha ganhado mediante obras ou rituais, mas uma declaração soberana baseada exclusivamente em sua confiança na promessa divina. O peso da incerteza humana se transforma, mediante a intervenção do Senhor, no fundamento sólido de uma linhagem que não apenas herdará a terra, mas que mudará o curso da eternidade. O pacto que está prestes a selar-se com sangue e fogo é a garantia de que o propósito divino nunca se detém ante a fragilidade da lógica humana. Para compreender a magnitude de Gênesis 15, devemos situar Abraão no mapa da realidade histórica. Nos encontramos aproximadamente no ano 1900 a.C. Cronologicamente, este momento sucede à vitória militar de Abraão sobre a coalizão dos 4 reis do Oriente, um evento que, paradoxalmente, o deixou em um estado de vulnerabilidade psicológica e vazio sucessório. Na linha do tempo do plano soberano,
Abraão se encontra no estreito corredor entre a promessa dada e a crua realidade biológica de sua velhice em Canaã. Ele não é um herói de mármore, é um homem de carne e osso que mede o passo dos anos com a precisão de quem vê sua própria história se esgotar sem um herdeiro. Como protagonista deste relato, Abraão encarna a tensão entre a lógica empírica e a confiança teológica. Seu caráter, neste ponto, define-se por uma honestidade brutal. Segundo as leis de propriedade do antigo Oriente Próximo, documentadas em achados arqueológicos, como as Tábuas de Nuzi, a falta de descendência obrigava o patriarca a buscar um substituto legal. Sua menção a Eliezer de Damasco não é um gesto de falta de fé, mas uma resposta pragmática às leis de seu tempo. Abraão aparece aqui como o homem que obedeceu e caminhou milhares de quilômetros, mas que luta para reconciliar a soberania de Deus com o silêncio de sua própria realidade. Sua necessidade é a de uma evidência que transcenda a lei dos homens. Frente à fragilidade de Abraão, o Senhor se apresenta não apenas como protetor, mas como o arquiteto de uma realidade superior. Neste encontro, o soberano do cosmos assume o papel de iniciador do pacto. Ele não se limita a dar palavras de consolo. Ele redefine a identidade de Abraão ao retirar o patriarca de sua tenda, sua zona de segurança e limitação humana. O Senhor se posiciona como aquele que não está limitado pelos processos biológicos da criação que ele mesmo sustenta. A intervenção divina nesta fase é crucial. Ele interrompe a cronologia natural do envelhecimento para selar uma promessa eterna que mudará o curso das nações. Finalmente, o personagem de Abraão sofre uma transformação interna que a arqueologia não pode escavar, mas que a história da salvação registra como um pilar fundamental. Ao crer no Senhor, o patriarca deixa de ser um nômade em busca de um herdeiro para tornar-se o receptor da justiça imputada. A cronologia de sua vida alinha-se ao plano eterno. Este é o ponto de inflexão onde o tempo humano, marcado pela incerteza e pelo declínio, é absorvido pela fidelidade inquebrantável do Criador. Abraão já não se baseia no que pode ver em sua tenda, mas no que o soberano escreveu na imensidade do céu. O pacto estabelece-se assim, como uma rocha firme, em meio às areias movediças da história humana. A tensão no coração de Abraão não é uma simples dúvida passageira. É o conflito entre a evidência tangível de sua biologia e a palavra invisível de seu Criador. Para um homem formado na cultura da Mesopotâmia, a falta de um herdeiro biológico não era apenas uma tragédia pessoal, mas um vazio legal e espiritual que ameaçava apagar seu nome da história. Ao questionar o Senhor sobre Eliezer de Damasco, Abraão expõe a fratura interna que surge quando os fatos do mundo, a esterilidade de Sara e as limitações biológicas, parecem contradizer os decretos da soberania divina. É a luta entre o Cronos, o tempo humano que se esgota, e o propósito eterno que não conhece limites. O conflito espiritual resolve-se não por uma explicação lógica dos mecanismos biológicos, mas mediante uma expansão do horizonte mental do patriarca. O Senhor o conduz para fora dos confins de sua tenda, um espaço limitado pelas leis da física e da cultura, e o introduz na arqueologia da fé. Este momento marca o colapso do raciocínio baseado na escassez para dar lugar à lógica da graça. O ato de contar as estrelas não é um exercício poético, é uma lição de cosmologia teológica. O soberano que sustenta as constelações em seus lugares é o mesmo que garante a promessa de um filho. Aqui, a fé de Abraão é obrigada a decidir. Sua realidade será definida pelo silêncio de sua tenda ou pela voz que ordenou a luz no caos. O conflito culmina em um ato de rendição intelectual e espiritual.
A Bíblia registra que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, um fato sem precedentes na história teológica. A justiça não é obtida pelo cumprimento de um contrato legal ou rituais pagãos, mas pela confiança absoluta no caráter do soberano. Abraão deixa de lutar contra o silêncio do presente para descansar naquele que escreve o futuro. Para compreender a magnitude deste evento, devemos observar o contexto jurídico do Antigo Oriente Próximo. Abraão não realiza um simples ritual religioso. Ele prepara o cenário para um pacto de sangue, prática comum entre mesopotâmicos e hititas. Nesses tratados de soberania, o corte dos animais simbolizava uma autocrítica radical. Que me suceda o mesmo que a estes animais se eu romper os termos deste acordo. Enquanto o silêncio da espera se prolonga e o sol se põe, uma densa obscuridade e um temor profundo caem sobre o patriarca, representando o peso da realidade humana diante da magnitude divina. Nesse estado, o soberano revela a cronologia detalhada de seu plano. Não é uma promessa de conforto imediato, mas uma rota que atravessa o crisol da história, antecipando que sua descendência será estrangeira e sofrerá aflição por 400 anos. A lógica divina é inabalável. A demora na entrega da terra respeita a balança da justiça, aguardando que a iniquidade dos amorreus chegue ao seu limite. Chegamos, então, ao ponto de inflexão da narrativa. Em um pacto tradicional, ambas as partes deveriam caminhar entre os animais mortos. Mas aqui, ocorre algo que rompe todos os esquemas legais da época. Abraão permanece imóvel, enquanto o Senhor, na forma de uma tocha ardente, atravessa sozinho o caminho de sangue. Na teologia do pacto, este é um ato de graça incondicional. O soberano assume sobre si mesmo toda a responsabilidade pelo cumprimento. Ele se compromete a ser aquele que paga o preço caso o contrato seja rompido. O peso da incerteza que Abraão carregava é transferido totalmente para os ombros da divindade. O episódio culmina na definição da herança territorial, com coordenadas geográficas precisas, do Rio do Egito até o Eufrates. Abraão já não é um nômade à deriva, mas o herdeiro legal de um domínio garantido por um juramento soberano. A história nos ensina que este momento redefine a fé não como um sentimento, mas como uma confiança baseada em um ato jurídico divino. O peso da incerteza foi substituído pela certeza do pacto. O homem que questionava seu futuro agora descansa na palavra de aquele que sustenta o mapa dos séculos em suas mãos. A arqueologia nos revela que os pactos no mundo de Abraão não eram simples acordos verbais, mas contratos vinculantes com consequências de vida ou morte. O que vemos não é um mito, mas o registro de um evento que mudou a estrutura legal da relação entre o Criador e a humanidade. Abraão enfrentava o que muitos experimentam na atualidade: o silêncio da espera e o peso de uma visão que não parece se materializar no presente cronológico. No entanto, a evidência histórica nos obriga a olhar além da circunstância imediata para observar a arquitetura do plano soberano. Nas colinas de Canaã, a lógica do Senhor mostra-se impecável e profundamente fundamentada na justiça. O atraso na entrega da promessa não foi um ato de negligência, mas uma demonstração de sua paciência e controle sobre a história das nações, aguardando o momento exato na balança da justiça divina, como no caso do juízo sobre a iniquidade dos amorreus. Nossas próprias esperas estão coordenadas com um desenho mestre que transcende nossa limitada visão temporal. A fé, neste contexto, define-se como a confiança racional no caráter daquele que firma o contrato. Não é uma emoção volátil, mas uma certeza jurídica baseada na fidelidade demonstrada através das eras. Ao refletir sobre o caminho de sangue que o Senhor percorreu,
em solidão, enquanto Abraão apenas observava. Entendemos que a segurança de nosso futuro não depende de nossa capacidade de nos mantermos firmes, mas da responsabilidade que o soberano assumiu sobre si mesmo. Ele tomou o peso da incerteza e o transformou na certeza de um pacto incondicional no grande mapa da existência. Nossas vidas não são pontos isolados, mas partes integrantes de uma narrativa que começou com uma promessa às estrelas e se confirma na obra daquele que sustenta o universo. Podemos descansar na evidência. O contrato está selado e o soberano é fiel. A arqueologia ensina que o contrato presente no capítulo 15 de Gênesis possuía uma estrutura legal rigorosa. Nas culturas da Mesopotâmia e do Levante, o ritual de dividir animais era uma advertência jurídica severa, simbolizando que quem rompesse o pacto sofreria o mesmo destino que os animais sacrificados. Contudo, o que rompe o esquema lógico da época é que apenas o soberano atravessou o caminho de sangue, enquanto Abraão permanecia em um sono profundo. Neste ato, o Criador assumiu a responsabilidade pelo cumprimento final, tomando sobre si a totalidade da garantia. O que para Abraão era fonte de angústia, para o céu era um compromisso com a própria essência da divindade. Esta evidência histórica permite compreender que nossa incerteza humana não altera a validade do documento divino. O tempo transcorrido entre a promessa e sua execução é, na realidade, um espaço de justiça perfeitamente coordenado pelo soberano. A menção específica à iniquidade dos amorreus revela que Deus coordena os destinos das nações com uma precisão que supera nossa visão cronológica. O Senhor Jesus é a culminação deste pacto. Foi Ele quem finalmente caminhou para o seu sacrifício, para cumprir o que fora prometido naquela noite estrelada. A fé, portanto, não é um impulso emocional, mas a conclusão lógica de observar o rigor histórico e o caráter imutável daquele que empenha sua própria existência em sua palavra. Ao final, o peso da incerteza de Abraão foi transferido aos ombros daquele que sustenta o universo. Nossa conexão com este evento antigo é profunda. Não dependemos de nossa capacidade de resistir à opressão, mas da fidelidade do soberano que caminhou solitário entre as peças do sacrifício. O que vemos hoje não é um mito, mas o registro de um evento que mudou a estrutura legal da relação entre o Criador e a humanidade. Abraão enfrentava o que muitos de nós experimentamos na atualidade: o silêncio da espera e o peso de uma visão que não parece materializar-se no presente cronológico. No entanto, a evidência histórica nos obriga a olhar além da circunstância imediata para observar a arquitetura do plano soberano. Nas colinas de Canaã, a lógica do Senhor é impecável e está profundamente fundamentada na justiça. O atraso na entrega da promessa não foi um ato de negligência, mas uma demonstração de sua paciência e controle sobre a história das nações, aguardando o momento exato na balança da justiça divina para o juízo sobre a iniquidade dos amorreus. Nossas próprias esperas estão coordenadas com um desenho mestre que transcende nossa limitada visão temporal. A fé, neste contexto, define-se como a confiança racional no caráter daquele que firma o contrato. Não é uma emoção volátil, mas uma certeza jurídica baseada na fidelidade demonstrada através das eras. Ao refletirmos sobre o caminho de sangue que o Senhor percorreu em solidão, enquanto Abraão apenas observava, entendemos que a segurança de nosso futuro não depende de nossa capacidade de nos mantermos firmes, mas da responsabilidade que o soberano assumiu sobre si mesmo. Ele tomou o peso da incerteza e o transformou na certeza de um pacto incondicional no grande mapa da existência.
Nossas vidas não são pontos isolados, mas partes integrais de uma narrativa que começou com uma promessa às estrelas e se confirma na obra daquele que sustenta o universo. A arqueologia nos ensina que o contrato no capítulo 15 de Gênesis não era uma abstração poética, mas uma estrutura legal rigorosa. Nas culturas da Mesopotâmia e do Levante, o ritual de dividir animais era uma advertência jurídica severa. Quem rompesse o pacto sofreria o mesmo destino que os animais sacrificados. Contudo, o que rompe o esquema lógico da época é que apenas o soberano atravessou o caminho de sangue, enquanto Abraão permanecia em um sono profundo. Neste ato, o Criador assumiu a responsabilidade pelo cumprimento final e tomou sobre si a totalidade da garantia. Esta evidência histórica permite compreender que nossa incerteza humana não altera a validade do documento divino. O tempo transcorrido entre a promessa e sua execução é, na realidade, um espaço de justiça perfeitamente coordenado pelo soberano. O Senhor Jesus é a culminação deste pacto. Foi Ele quem finalmente caminhou para o seu sacrifício para cumprir o que fora prometido naquela noite estrelada. A análise dos protocolos legais do segundo milênio antes de Cristo nos revela uma anomalia jurídica fascinante. O habitual era que ambas as partes caminhassem entre os animais, aceitando o destino de morte em caso de falha. Entretanto, naquela noite, o soberano alterou o protocolo para sempre, ao passar sozinho, como uma tocha de fogo. Deus não estava apenas prometendo uma terra, estava estabelecendo o fundamento legal da graça. O desafio prático consiste em realizar uma auditoria de sua própria história. Identifique esse período de silêncio ou essa promessa que parece estar sob o peso da incerteza. O exercício não é ignorar o conflito, mas documentar as cláusulas de sua confiança. Escreva 3 evidências concretas nas quais o soberano conduziu eventos de seu passado com precisão cirúrgica, inclusive quando o panorama parecia caótico. Lembre-se de que nossa segurança não reside na ausência de perguntas, mas na identidade de quem caminhou entre as peças do sacrifício. Quando o peso da espera se torna opressivo, devemos regressar à evidência do Calvário. Ali, o Senhor Jesus não apenas cumpriu a lei, mas ratificou cada promessa feita sob as estrelas de Canaã. O seu labor, agora, é habitar o presente com a serenidade de um investigador que já conhece o desfecho do conflito. A história já foi selada com rigor jurídico e divino. Caminhe de cabeça erguida, reconhecendo que cada estrela no céu é o lembrete de um contrato que o tempo não pode desgastar e que a morte não pode anular. A incerteza humana se dissolve quando confrontada com o rigor do soberano. A fé, analisada sob o rigor da cronologia, não é um salto no vazio, mas um passo firme sobre o terreno sólido dos fatos documentados. Para processar o peso da incerteza, realize uma auditoria de sua própria história. O exercício não consiste em ignorar o conflito, mas em atuar como um historiador de sua própria vida. Identifique 3 marcadores de providência. Momentos onde o soberano conduziu eventos de seu passado com precisão cirúrgica, inclusive quando o panorama parecia caótico. Assim como o registro arqueológico valida a veracidade do texto bíblico, sua própria biografia contém evidências de uma fidelidade que não depende de sua gestão, mas da assinatura do fiador. Nossa segurança não reside na ausência de perguntas, mas na identidade de quem caminhou entre as peças do sacrifício. Quando o peso da espera se tornar sufocante, retorne à evidência do Calvário. Ali, as promessas de Canaã foram definitivamente seladas.